Hoje é domingo, dia de Escola Bíblica Dominical Online. Por enquanto estamos nesse período de pandemia, de coronavírus, temos que ficar em casa nos protegendo. Então, fica aí conectado comigo até o final da aula para aprendermos mais da Palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, depois deixa lá o seu like para nos ajudar também em compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Você também pode compartilhar esse vídeo com colegas seus da sua turma de escola, tá certo? Que Deus nos abençoe no dia de hoje e fica aqui comigo conectado. Vamos orar para iniciar a nossa aula? Querido Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado por esse dia que o Senhor nos deu e fala aos nossos corações através dessa aula lá em Gênesis capítulo 11, 12, 17, onde nós vamos aprender sobre a história de Abraão, um homem de fé. Obrigado, Senhor, por tudo. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vem comigo. Eu quero começar a nossa aula de hoje com vocês lendo um versículo da Palavra de Deus que está lá no livro de Salmos, capítulo 37, versículo 5, que diz o seguinte: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Que versículo maravilhoso! Veja o que está dizendo aqui. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, colocar nossas vidas, confiar nossa vida nas mãos do Senhor, que Ele vai nos ajudar. Esse versículo me faz lembrar a história de um homem de grande fé, que confiou em Deus e colocou a sua vida nas mãos do Senhor. Esse homem se chama Abraão. Abraão, ele é um personagem na história de Israel muito importante para a nação, porque ele é um dos 3 patriarcas da nação. Os grandes patriarcas históricos dessa nação se chamam Abraão, Isaac e Jacó. São personagens muito importantes para a construção da nação de Israel. E sua história começa bem lá atrás, quando ele ainda era jovem e morava na cidade de Ur com seu pai. Mas a gente vai entender bem melhor essa história com mais detalhes a partir de agora. Fica comigo e vai até o final desse vídeo, dessa grande videoaula sobre a história do chamado de Abraão. Tudo começou quando Tera tinha 3 filhos chamados Abrão, Naor e Harã. E eles moravam na cidade de Ur, que deve estar aqui no meu mapa que eu preparei para vocês. Certo dia, a Bíblia não dá detalhes, Harã morreu e deixou um neto para Tera chamado Ló. Abrão casou-se com Sarai. E, depois de um certo tempo, Tera decidiu mudar-se da cidade. Decidiu sair da cidade de Ur e foi para a cidade de Harã. Opa, que coisa curiosa! Harã não morreu e tem uma cidade com o mesmo nome do filho dele? Tem uma mesma cidade com o nome do filho dele. Eu não sei se ele quis morar porque tinha o mesmo nome da cidade e tinha muita saudade do filho que já estava falecido. Não sei, a Bíblia não dá esses detalhes. Mas diz que Tera pegou Abrão e Sarai, sua esposa, e seu neto Ló, juntou todos os seus animais, todo o seu patrimônio e se mudaram para a terra de Harã. E ali permaneceram muito tempo, até que Tera morreu quando tinha 205 anos. Após a morte de Tera, como Abrão era o mais velho da família, ele assumiu toda a liderança da família. Agora o líder da família é Abrão, casado com Sarai, e tinha também, fazia parte ali daquela família, o seu sobrinho Ló, tá certo? Mas agora que ele assumiu a liderança da família, vai acontecer um fato muito importante na vida dele.
é quando Deus vai falar com Abrão pela primeira vez. Acompanha comigo aqui o que Deus falou para Abrão lá no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 em diante. Acompanhe essa leitura comigo. Certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Vê que coisa. Deus apareceu para Abrão quando ele tinha 75 anos de idade pela primeira vez. Mas dentro desse texto aqui tem uma coisa bem curiosa que eu fiquei pensando. Vê só o que é que ele está dizendo aqui. Sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Oi, como assim? Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Se Sarai, sua esposa, era estéril e ela não poderia ter filho, como é que Abrão vai ter descendentes? Só que Abrão confiava no Senhor. Se lembra lá do Salmo 37, versículo 5, que diz o seguinte: confie nele e ele o ajudará? Certamente Abrão confiou no Senhor. Ele não pensou duas vezes. Juntou tudo o que tinha, pegou a sua esposa Sarai, o seu sobrinho Ló, e saiu agora da terra de Harã e foi para a terra de Siquém. Siquém fica na região de Canaã. Fica na região de Canaã. E era considerado um local sagrado para muitos. E naquela região também moravam um povo chamado cananeus. Então, quando Abrão chegou lá em Siquém, Deus, mais uma vez, vai falar com Abrão. E diz para Abrão o seguinte: olha, aqui, para onde você estiver vendo essa terra, eu vou dar aos seus descendentes toda essa terra. E após Abrão ouvir isso de Deus, ele não pensou duas vezes. Ele parou tudo, após escutar, construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Isso foi uma forma de culto que Abrão tomou naquela hora, oferecendo um culto a Deus. Hoje, o nosso culto é bem diferente. Nós não precisamos fazer um altar e sacrificar um animal e queimá-lo como uma expressão de louvor ao Senhor. Naquela época, era daquela forma. Hoje, nós vamos à igreja, mas, claro, né, nesse período de pandemia, nós ficamos em casa e assistimos o culto online, como tem sido feito com a nossa igreja. Então, o que é que a gente tem no culto? No culto a gente tem oração, que é uma expressão de adoração ao Senhor. No culto nós temos louvores, que é uma expressão também de adorar ao Senhor. No culto nós temos a leitura da palavra de Deus, que é outra expressão de adoração ao Senhor. E temos uma parte muito importante do culto, que é a transmissão da palavra de Deus, que vem através do pastor, que é um instrumento usado por Deus para falar aos nossos corações, à nossa alma, aquilo que Deus quer nos dizer, aquilo que Deus quer nos ensinar a compreender melhor a sua palavra e a ter uma melhor comunhão com Deus. Isso é culto. Quando nós estamos na igreja ou em casa, nesse período de quarentena, de pandemia, e reservamos aquele horário do nosso culto para ouvir a palavra de Deus, isso é também culto. Porque Deus,
Ele está em todo lugar. Deus, Ele está vendo e está buscando os verdadeiros adoradores que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Você tem sido um verdadeiro adorador? Abraão era um verdadeiro adorador, porque após ouvir Deus falar com ele, que os seus descendentes iriam herdar toda aquela terra a qual ele estava vendo, ele parou tudo e adorou o Senhor através de um sacrifício, de um altar. E você? Tem adorado ao Senhor? Você tem parado para assistir o nosso culto online? Olha, lembrando, o nosso culto online vai ser hoje de 6 horas da noite. Vamos estar cada um nas nossas casas, conectados através do Facebook ou do YouTube, e vamos todos adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu lhe convido a você e aos seus pais a estarem nesse horário adorando ao Senhor através do culto online de nossa igreja. Fica conosco nesse horário, vai ser uma bênção para você. Mas vamos voltar à nossa aula. De Siquém, Abrão foi para Betel. De Betel, ele partiu para a terra do Egito. Ficou lá um tempo, depois saiu do Egito e retornou para a terra de Betel. Quando chegaram lá na terra de Betel, teve lá uma confusão entre os empregados de Abrão e os empregados de Ló, que resultou na separação de tio e sobrinho. Abrão não queria brigar com seu sobrinho, porque ele o amava muito. Então disse para o sobrinho: meu sobrinho Ló, decida o caminho que você quer ir, e eu irei para o outro lado. Então Ló viu as campinas do Jordão e decidiu ir: eu vou escolher o lado do Jordão nessa grande campina. Então Abrão: pronto, eu vou ficar aqui pela terra de Canaã. E assim ambos se separaram, de boa, tranquilo, sem confusão nenhuma. Porque um gostava do outro, mas só que os empregados deles não estavam se entendendo, porque tanto Abrão tinha rebanhos, como Ló tinha rebanhos, e estava se misturando esses rebanhos. Foi esse o motivo da separação de tio e sobrinho. O tempo se passou e Abrão estava ficando velho e nada de ter um filho sequer. Nenhumzinho tinha nascido ainda, porque realmente Sarai era estéril. Mas Abrão confiava no Senhor. Só que Sarai decidiu apressar os planos de Deus e teve uma ideia, que foi: chamou Abrão. Talvez ela chegou e disse assim: Abrão, meu velho, a gente está ficando já na terceira idade, olhe, eu já estou perdendo aqui, já estou ficando bem idosa, não sei se vou conseguir lhe dar um filho. Eu lhe ofereço o seguinte: tenho um filho com a minha escrava H, e eu vou adotar esse filho como meu próprio filho. Abrão talvez relutou e disse: Sarai, essa não é a promessa que Deus me fez. Deus me fez uma promessa de nós termos o nosso filho e ele herdar essa terra e os filhos dele também serem os herdeiros dessa terra. Só que a conversa se estendeu. Agora nasceu o menino chamado Ismael. E quando Ismael nasceu, Abrão tinha cerca de 86 anos de idade. Bem idoso, né? 86 anos. Mas só que esse não era o filho da promessa. O filho da promessa que Deus prometeu para Abrão era o filho dele com Sarai. Mas vamos ver o que é que a palavra de Deus fala sobre isso lá em Gênesis capítulo 17, do 1 até o versículo 4. Acompanha comigo aqui a leitura. Gênesis 17, de 1 a 4. Quando Abrão tinha 99 anos, olha, Abrão agora tem 99 anos. O Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então
Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Vejam só, Deus naquele exato momento, quando Abraão tinha 99 anos de idade, fez uma promessa que ele se tornaria o pai de muitas nações. E é nesse mesmo capítulo 17 de Gênesis que Abraão deixa de ser Abraão e passa agora a ser Abraão. Ele agora não é mais chamado de Abrão, ou que quer dizer pai excelente, pai majestoso. Ele agora é Abraão, pai de muitas nações. E também Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa Sara, princesa. E não é que Sara ficou grávida? Sara ficou grávida e quando Abraão tinha 100 anos de idade e Sara 90, nasceu o filho deles, o qual deram o nome de Isaque. Olha a descendência agora de Abraão crescendo. Ele não tinha filho nenhum, mas aos 100 anos de idade, ele teve o seu primeiro filho, que foi Isaque. De Isaque gerou a Jacó. De Jacó gerou a nação de Israel, que vocês vão ver nas próximas aulas como foi essa constituição dessa grande nação de Israel. E essa foi a nossa aula sobre a história de Abraão, como ele se tornou o pai de grandes nações e também foi um homem de fé, porque ele confiou em Deus, em tudo que Deus tinha falado com ele. É verdade que teve umas horas que ele desobedeceu, quando ele teve um filho com Agar, chamado Ismael. Tá certo? Mas só que isso é uma outra parte da história que fica para outro dia. E essa foi a nossa aula de hoje da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Fica comigo, conectado aqui, que no próximo domingo nós vamos estar nesse mesmo horário, tendo uma nova Escola Bíblica Dominical Online com uma nova história da Bíblia, que vai falar sobre uma cidade que Deus destruiu por causa da desobediência. Que cidade foi essa? O que aconteceu para essa cidade ser destruída? Quem morava naquela cidade? Alguém foi salvo? Tudo isso você vai descobrir na próxima aula da nossa Escola Bíblica Dominical Online, às 9 horas de cada domingo. Fica conosco, Deus te abençoe e Deus te guarde. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado pela aula de hoje que foi sobre a história de Abraão, o pai de grandes nações, e que o Senhor nos ensina também nessa aula a termos fé e a confiar no Senhor. Ajude, Senhor, as nossas crianças a confiar em Ti, a aprender através dessa aula que os Teus planos, todos eles vão ser realizados, porque o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. Sabemos que o Senhor é Deus e está cuidando da gente. No meio dessa pandemia, desse coronavírus, o Senhor tem nos protegido e o Senhor está no controle de tudo. Fica, ó Deus, com as pessoas que estão doentes desse vírus, que segundo a Tua vontade o Senhor possa estar curando elas e que também, segundo a Sua vontade, o Senhor possa resolver esse problema dessa pandemia logo e possamos voltar à normalidade o mais rápido possível. É isso que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, turma. Até o próximo domingo de 9 horas da manhã. Deus te abençoe.